tem um título meio interessante. Eu achei muito interessante quando me deram esse título. Jesus e a insegurança. Porque a gente já fica assim pensando, né? Jesus e a insegurança, onde que é a insegurança com Jesus? Né? Mas Joana de Ângeles é Joana de Ângeles, né? Jesus e a insegurança, e lá vai ela falar sobre isso. Mas antes da gente começar, eu queria falar de uma coisa que todo mundo já sabe. Segurança. Todo mundo sabe, né? A definição de segurança. A gente se sentir firme, acolhido, protegido, né? Segurança é isso. Aí tem gente que bota aquelas cercas elétricas para se proteger em casa ou no condomínio, aí bota guarda para se proteger. Tem várias formas da gente manter a nossa segurança. E a insegurança é exatamente a falta desses elementos. E vamos pensar bem, né? Não sei como é que anda, não, porque eu não consigo mais nem ver televisão mais, gente. Eu sou televisiva, viu? Mas eu não consigo ver mais um repórter, já me irrita. Roubou aqui, celular ali. Agora é aliança. Agora a onda é aliança. No Sul vai chegar já aqui, porque assim é uma onda de aprendizado. Começa lá, chega aqui. Então, toda hora é uma situação. Eu acho que todo mundo aqui sente uma certa insegurança quando está na rua, se alguém anda de ônibus, ao andar de ônibus, porque não vê elementos que possa lhe dar essa segurança. Então, a gente tem medo. Essa é a verdade, a gente tem medo. Ontem eu estava no shopping e eu precisei do meu celular, e eu botei a mão numa bolsa que eu ando com ela aberta, e não achei o celular. Quase que eu chorei. Eu disse, meu Deus, minha vida está naquele celular. Tudo é ali, eu faço tudo pelo celular. Eu disse, então me acabei. Eu disse, eu vou chorar. Eu sou assim, dramática, viu, gente? Eu choro mesmo. Se o negócio apertar, eu começo a chorar. Aí minha filha falou assim, tenha calma. E ela assim, tenha calma, já nervosa, querendo se bater. Que ela é autista e ela fica assim. Aí eu disse, olha, me deixe. Fui no carro, o celular estava lá. Mas você veja como a gente fica vivendo essa insegurança. E tem um outro tipo de insegurança, porque essa é uma insegurança externa, né? O filho está lá dentro de casa, aí quando vai para a escolinha, aquele problema, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E a mãe fica no portão, e o pai fica no portão. E fica agora tem período de adaptação. Aí fica lá um tempão com a criança, todo dia vai o pai ou a mãe, fica lá com a criança na escolinha para ela se adaptar. Então, são os medos, né? Mas tem um medo, uma insegurança, que ela é interna. E essa insegurança interna, ela faz com que a gente paralise. É o medo de eu fracassar, é o medo de eu não saber, eu não vou conseguir, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu não mereço isso. Essa insegurança de falta de amor é a pior das inseguranças. É a pior. É pior do que essa segurança externa. Eu deixei o carro lá longe. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, sim, meu Deus, o carro, já pensando no bandido. Olha, já estou conectada. Uma bobagem isso, não é para ficar assim. Mas a segurança interna, a gente tem que estar muito ligado nesses sentimentos que nos deprimem. A gente fica depressivo, triste, porque a gente não se sente capaz. E o mais doloroso é que o universo não conspira contra nós, ele é sempre a nosso favor. E eu digo pior por quê? Porque se eu digo assim, eu não consigo, o universo entende assim, não é para ela conseguir, aí eu não consigo mesmo. Eu não sei, aí você não sabe mesmo. Então, quando você cria frases positivas, muito mais fácil você vencer, porque nada lhe atrapalha o seu caminho. Você continua caminhando, com muito cuidado para não ferir ninguém. Então, a insegurança interna, para mim,
é a pior das inseguranças, porque a gente fica com medo. E com medo de a gente não conseguir fazer alguma coisa. E a gente esquece, às vezes tem gente que diz assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Como não gosta? Tem alguém que gosta e tem alguém muito legal que gosta, que é Deus, que ama. Não gosta não, ama. Jesus ama, e a gente não está só. A gente tem o anjo da guarda. Às vezes as pessoas são incompreendidas. E por elas serem incompreendidas, elas acham que elas não são, que não têm amor. Então, quando a gente sente essa insegurança interna, a gente tem que começar a trabalhar assim, como eu me vejo? Como eu me vejo? Eu vou ter que buscar dentro de mim essa resposta. Não é como vocês me veem, mas como eu me vejo. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Como eu me vejo? E quando eu consigo uma resposta para essa pergunta, normalmente vem uma coisa ruim. A gente logo ataca lá, meu Deus, que a gente na psicologia chama-se de sombras, as sombras. Mas vem aquelas coisas assim na nossa cabeça, eu falei assim, eu sou assim. E aquilo lhe perturba tanto. Mas se você pensar que você não é aquilo, mas que você está dessa maneira por experiências que você viveu em vidas passadas, aí você procura tirar o aprendizado. Mas sabe como é que a gente faz? A gente faz assim. Não mereço não, fiz isso. No passado eu não quero nem saber. Aí como é que a gente vai para frente? Não acredito nem que Deus me ama. Porque Deus não vê os meus defeitos. Ele não fica apontando para a gente, o defeito dela. Não, ele ama. Porque Deus é amor. O amor invariável, que não varia. Nosso amor varia. De acordo com o nosso olhar, a gente ama menos, ama mais. Mas Deus nos ama. E Ele sabe que nós vamos chegar aonde Ele quer que nós chegamos. Que é o processo evolutivo, a evolução espiritual. Então, se eu digo que eu não consigo, eu não vou conseguir. Se eu digo que ninguém me ama, ninguém vai me amar. Se eu digo que eu sou ruim, eu sou ruim. A gente precisa aprender a amar a gente com todos os defeitos. Uma vez, eu fiz um curso, Aninha também, de transpessoal. Já foi tanto tempo que eu já esqueci o título. De terapia transpessoal, psicologia e terapia transpessoal. E teve uma técnica. E eu sempre falava assim, eu sou egoísta. Mas eu falava me sabotando. Eu dizia assim, eu sou egoísta sim, tem um copo de água. Ana quer água, eu vou tomar primeiro que ela. Uma coisinha bobinha. Estou com pressa, vou correr para entrar no elevador. Eu achava que essa era o meu egoísmo, né? E aí eu disse para a professora, peito aberto. Eu já sei qual é o meu defeito. Meu maior defeito é porque eu sou egoísta. Ela coisa boa. Ela fez a dinâmica. Quando ela fez a dinâmica, assim, bote os seus defeitos. Aí eu botei que quando eu estou irritada, eu falo muito alto. Aí você bota uma virtude. Eu falo alto e claro. Aí, como é que pode? Como é que é um defeito você falar alto para dominar o outro e agora, para se mostrar poderosa, você fala alto? Está vendo aonde está o seu problema? Gente, eu caí do cavalo. Eu fiquei tão triste, mas aí ela me ensinou, ame-se. Você é assim. Você não veio pronta. Você precisa crescer. Crescer, evoluir e se amar do jeito que você é. E você vai mudando, porque hábito, gente, a gente não muda da noite para o dia. A gente adquire hábito, é fácil adquirir, mas mudança de hábito é difícil. E a gente tem hábitos lá desde o primitivismo. Então, quando vocês pensarem na insegurança interna, valorizem-se.
Ah, eu sou assim, deve ter tido um motivo para eu ser assim. Mas hoje não tem motivo de eu ser assim, então eu vou ser diferente, eu vou ser melhor. Eu não posso estacionar naquela dor. Porque se eu estacionar na dor, como disse a leitura inicial, eu vou trazer sempre a figura daquele que produziu a dor em mim comigo. Mas quando eu perdoo, quando eu me libero da mágoa, eu não tenho mais essa figura comigo. E a gente precisa aprender isso. E não é história como é que se diz? Aquelas leituras de autoajuda. Pode ser até autoajuda, mas não é por isso não, gente. É porque nós somos espíritos imortais. E imortal significa dizer, não morre. Então, se você fica guardando essa mágoa, essa dor com você, toda vez que você lembrar, vai sentir. Você vai desencarnar, vai ser padre, aí vai sentir a mágoa. Quando lembrar, aí não lembra na essência, mas sente aquela dor dentro, sente uma coisa diferente. Eu não sei por que eu não gosto disso. Eu tinha uma coisa comigo que eu dizia assim, eu não suporto mentira. Sabe que é uma pessoa... Eu sou intransigente com mentira. Agora eu já relaxei até, porque está passando tanta mentira na minha vida que eu relaxei. Tinha que ter uma razão. Por que eu sou tão intransigente? Claro que não é bonito mentir, né, gente? Eu não estou dizendo para... Mas eu era... Às vezes a pessoa até nem estava mentindo, estava omitindo. Eu já deletava. Ou eu vivi no mundo da mentira... Ou eu prejudiquei muita gente por conta disso, para eu vir com essa ira, essa fome. Aí minha filha tem um distúrbio, mente pra caramba. Vivendo na pele, né? Vivendo na pele. E ela não percebe que mente. Ela não percebe que mente. Mas, enfim, deixa a minha filha adorada, amada do meu coração, que é com ela que eu aprendo. Então, nós temos que pensar que todos nós somos dignos de ser amados, porque todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus é amor. Ele nos criou para o amor e pelo amor. Então, a gente é para viver esse amor, mas a gente vive a dor em vez do amor. Não precisa sofrer para evoluir. A gente que faz a coisa errada, então aí tem que reparar os erros. Mas não necessariamente você precisa sofrer para evoluir. Eu sempre penso em Jesus, porque Deus não criou ele daquele jeito, né? Ele criou ele simples e ignorante, lá no mundo dele. Será que ele teve esses problemas que a gente tem? Com certeza eu acho que não, porque foi assim, ó. É escolha que a gente faz. Escolhas comportamentais, escolhas morais. E, às vezes, a gente faz a escolha errada. A gente escolhe o caminho mais da materialidade do que da espiritualidade. A gente sempre esquece que a gente é espírito e só lembra dessa personalidade. E essa personalidade hoje nossa, quando a gente desencarnar, acabou. Ô, doutor, não. Ô, fulano, não. Acabou. Foi uma personalidade. Agora, o que você fez de útil com a personalidade que você criou na sua vida? O que você fez de bom para o outro? Porque a gente só cresce, só evolui ajudando o outro. Por isso que Jesus disse assim, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque não dá para amar a Deus sem amar ao próximo, porque o próximo é o reflexo de Deus. E sem amar a nós. Então, a gente está nesse mundo que a gente não quer amar o outro, nesse mundo que a gente faz críticas. Então, a gente fica inseguro, mas a insegurança é devido ao nosso erro, ao nosso modo de pensar. Mas nós não precisamos ficar tristes, porque nós vamos progredir. A leitura do Evangelho, né, falou do progresso do mundo. A plantinha, o animal rasteiro, a rocha e o homem
vamos evoluir. Nós estamos num processo evolutivo. Se a gente pegar a gênese da Terra, a gente vai ver a nossa origem lá e quantos bilhões de anos está levando para a gente estar nesse nível. A gente só tem, me parece que a gente só tem, eu não sei se é 5 mil anos, tem alguém aqui, 5 milhões de anos, que nós somos Homo sapiens. É pouco tempo, porque levou 13 bilhões de anos. O Big Bang, 13 bilhões. A Terra tem 5 bilhões de anos. Ah, não, nós temos 2 bilhões de anos de existência. Na dica de nada. Na dica de nada, nesses bilhões todos. Então, nós estamos num processo evolutivo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 781, Kardec pergunta assim: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. O progresso é uma lei natural. Ele pode atrapalhar, ele pode embaralhar, mas fato que o progresso vai existir. Os espíritos responderam: não, mas tem, às vezes, de embaraçá-lo. Embaraçar o progresso, prejudicar um pouco, mas o progresso vai acontecer. E tem a outra pergunta dessa mesma questão, a questão 781A, que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retroaja. Os espíritos responderam: pobre coitado, Deus o castigará. Deus não vai castigar, não, mas a lei, que não muda, ele vai ser penalizado pela lei. Aqui, nessa resposta, a gente não pode pensar que Deus vai castigar, mas é a lei. A lei de Deus, ela é imutável. Você pode fazer a caca que for, mas ela não vai mudar. Então, você vai de encontro para ela. Ação e reação. Toda ação tem uma reação contrária na mesma potência. Se eu não amo, se eu só dou desamor, egoísmo, eu vou receber esse sentimento de volta. É uma lei da física também. E Kardec diz assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se a ele. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas, mas a lei humana pode prejudicar o progresso. Assim, por exemplo, entra um presidente, aí o presidente faz umas leis lá que só atrapalha o progresso da nação. Ele, tá bom, ele só naquele momento, ali os 4 anos que ele fica, mas depois tudo entra nos eixos. Porque nós estamos fadados ao progresso. Seremos perfeitos, seremos amorosos, seremos espíritos puros, igual Jesus. Não precisaremos mais reencarnar. Vamos cuidar de outros mundos, amar outros seres bem primitivos que vão começar todo o processo dele, porque Deus não para de criar. Então, ninguém vai ficar triste. Por enquanto, a gente está nessa passagem aí. Então, a insegurança em nós mesmos, a insegurança interna, que eu acho que deve ser o motivo da nossa fala, porque a segurança externa é um problema social, né? Ela vem por falta de confiança em você e por falta de fé. 2 coisas que favorecem essa insegurança. A falta de confiança em você mesmo, você não confia em você. Por que não confia em mim? Porque eu não me vejo como um espírito, como luz. Vós sois Deus, e vós podeis fazer tudo que faço. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podeis remover a montanha, entendendo o que significa isso na profundidade, não no raso da palavra. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, foi Jesus que disse. Então, eu não confio em mim. Porque eu não sei quem eu sou de fato. Eu penso que eu sou Eliane com esse corpo aqui, esse corpício. Mas eu não sou o corpo, eu estou no corpo. E é tão engraçado que a gente tem isso na nossa consciência. Vocês podem perguntar a qualquer pessoa, qualquer um.
materialista, não materialista. Pega no braço dele assim, em que eu estou pegando? Ele vai dizer, no meu braço. Aí você pega a camisa. O que você está pegando? Na minha camisa. Agora pega o cabelo. No meu cabelo. Você não é o cabelo, ele apenas, você está tendo propriedade temporária dele, do braço, do cabelo. Porque a gente não diz assim, você está pegando em mim. É em mim que eu estou pegando em você? Ele disse, não, está pegando no meu braço. É meu, porque eu sou além do braço. Então, não tem como negar isso. E no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala da fé. É um capítulo só da fé, né? Então, ele fala da fé robusta, da perseverança. A gente tem que ter perseverança, tem que ter robustez na nossa fé. Tem fé que é vacilante, acredito, mas não acredito muito. Estou meio assim, será que vai dar certo? Aí, provavelmente, não vai dar certo. A fé tem que ser sincera. Não é aquela fé falsa. Eu tenho fé, mas na hora H, Deus nos acuda. E humildade. A gente tem que ter humildade, porque, como a fé, a gente tem um poder muito grande, gente. Quando as pessoas que têm fé verdadeira, elas têm um poder tão grande, e aí o perigo é ser vaidoso. Então, desenvolver também a humildade. Quem tem fé pode estar doente do jeito que for, não baixa a guarda. Tem aquela esperança, não tem medo de morrer, porque morrer é libertar-se. Quem tem fé não tem medo de morrer, não tem medo de falar da morte. Não quer morrer, óbvio, porque você tem um tempo aqui. Mas não fica preocupado se vai morrer, se não vai. Né? Bom, isso tudo gera insegurança. Isso aí. Agora vamos para o texto de Joana de Ângeles, que é o mais interessante, que ela fala Jesus e a insegurança. Como é que eu vou caminhar junto de Jesus com tudo isso comigo? Porque a gente tem isso. A gente tem essas inseguranças. Então, ela começa explicando que na Terra é muito difícil querer um progresso rapidinho. Não dá. Ele é um mundo de provas e expiações. Então, a segurança na Terra é conquista muito difícil e remota, diz Joana de Ângeles, pela própria condição do planeta, de provas e expiações. Embora nós estejamos na transição para planeta de regeneração. Então, as coisas parecem estar melhorando. E eu acho que está melhorando. Eu, particularmente, acho que está melhorando. Embora os nossos amigos da mídia, eles adoram dar suporte a quem rouba, a quem mata. Eles dão suporte. Olha, eles viram notícia. Não tem uma notícia boa. Oh, uma ONG fez isso e isso, né? Um centro espírita abarcou. Não tem. Uma igreja evangélica, não tem. Só tem que dando asa a quem ainda não encontrou a luz, não encontrou que só o amor cobre multidão de pecados, mas ele também vai encontrar. Então, como a condição do planeta sendo de provas e expiações, o processo evolutivo vai exigir mais. Por isso que diz assim, é sacrificial. A evolução é sacrificial. Seguir Jesus, você tem que fazer o sacrifício de negar-se a si mesmo. Porque a gente traz tanta coisa do passado que a gente precisa se livrar. E a gente não se livra assim. E uma coisa que dá força para a gente se livrar é a fé. É a certeza absoluta no amanhã. É a certeza que Deus está conosco, que nós não estamos sós, que Jesus está conosco e que eles não nos julgam. Nós é que julgamos uns aos outros. E que não é para julgar. Mas a gente tem que ser firme conosco. Quando a gente erra, a gente tem que parar, pensar e mudar. Não adianta esconder. Porque não estamos escondendo, não. Pode estar escondendo do amigo do lado, mas não está escondendo Jesus, que está do teu lado também.
Então, a gente precisa pensar nisso. E a gente traz a culpa. É uma culpa que não é uma culpa consciente, não. Eu sinto culpa. Não, é uma coisa inconsciente, porque a gente traz lá de trás. Eu tenho que pensar em mim, eu fiz bobagem, eu feri, eu magoei, mas agora eu quero lutar para amar a quem eu feri, para que ele possa me perdoar. E acreditar nisso, porque se não acreditar, não acontece. E aí você fica preso naquela dor do passado. E a gente tem que se libertar disso. Depois, Joana diz assim, além da terra de provas e expiações, ela diz do nosso corpo. Igualmente, um corpo físico frágil, sujeito a muitos fatores que agridem, proporciona estados transitórios de harmonia, alterados por desgaste, desajuste, renovação constante de peça. Nosso corpo é frágil, e embora a gente ache que ele seja poderoso, forte, embora a gente ache que o corpo é forte, ele é forte, mas ele é frágil. Ele tem tempo de validade. Todo mundo tem um tempo de validade. Quando esgota o fluido vital, aí o corpo, as moléculas começam a desagregar e o espírito vai se libertando pouco a pouco daquele corpo e ele se vê livre daquela matéria. Mas a gente conta com isso. A gente ainda conta com a fragilidade do nosso corpo. É a dor que dá no joelho, é a dor de coluna, a dor de cabeça. E as fragilidades gerais, né? A gente come mal, aí passa mal do estômago e tal, e tal, e tal. E todos os pensamentos que vêm do nosso espírito, do nosso eu, do meu eu, ele vem e aparece aqui, ó, no meu cérebro. E através da minha mente, do meu cérebro, das conexões nervosas, eu vou falar o que meu espírito pensou. Eu vou sentir o que eu senti em espírito. Veja que a gente está tão viciado que eu falei meu espírito. Não é meu espírito, sou eu. A gente está tão assim, fechado nisso, que a gente pensa que a gente é isso. E o espírito é meu, ele é meu, estou de posse dele. Não, eu sou o espírito e estou de posse desse corpo. Então, o espírito é que pensa, o espírito sente e traz para o corpo físico através do perispírito. Aí André Luiz explica isso nas suas obras, que tem uma certa complexidade, mas nada difícil da gente entender. Dá para entender. Então, a gente responde ao que o espírito pensa. O corpo está respondendo. Esse movimento que eu estou fazendo é um movimento que eu, em espírito, estou querendo movimentar o braço. Porque meu braço, por si só, ele não movimenta. Eu preciso querer. E quem quer é o espírito, não é o corpo físico. Tanto não é o corpo físico que quando o espírito larga o corpo físico, o que você vê lá? Uma massa orgânica. Aí você vê aquela pessoa que você amou ali, você, mas ele não tá, mas ele tá dormindo? Morreu? Não é ele, é a roupa que ficou. Né? E também do ponto de vista emocional, a Joana disse que a gente tem heranças, nós trazemos heranças, né, das experiências que a gente viveu. E essas experiências podem trazer para nós hoje neurose, psicose, todas as oses do mundo. Então, quando a gente vê uma pessoa com neurose, com as psicoses, com depressão, pensa assim, vamos fazer uma prece para ele, ele não precisa nem saber, porque a luta dessas pessoas são grandes, gente. Não é fácil. Não é fácil. E não é fácil para quem cuida. Para quem cuida também não é fácil, que é um desgaste muito grande. Então, se a gente aprender a olhar essa pessoa com um olhar amoroso, mas é mal educado, é grosseiro, é porque ele não aprendeu ainda, mas ele vai aprender.
Lembra que Jesus curou lunáticos, curou aquelas pessoas que estavam com obsessão sérias. Jesus podia, tinha bagagem para isso. A gente ainda está pelejando. Mas era o amor. O amor, a força do amor, a força que cura. E a pessoa recebia aquele amor e conseguia caminhar com as próprias pernas. Então, Joana fala desse conteúdo do passado que a gente traz. E, às vezes, a gente precisa de terapia. Terapia. Com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta. Porque, às vezes, somente o passe não dá conta. Porque, às vezes, eu preciso falar. Eu preciso externar o que eu tenho aqui dentro. E só com um terapeuta, ou psicólogo, ou psiquiatra. E não é feio isso. E não é contra a doutrina. O que eu não posso é pensar assim. Estou com uma depressão severa. Não vou tomar remédio, porque eu vou tomar passe. E eu vou ficar bom. Deus permita que você fique bom. E você até pode ficar bom. Mas depressão é química. Não está produzindo substância no cérebro que dá prazer, que é a serotonina. Então, você precisa tomar o remédio para que a serotonina passe a ser elaborada. Fora isso, gente, fora isso, precisa fazer atividade física. Eu não suporto atividade física, mas eu faço. Tem que fazer atividade física, né? Tem que fazer. Diz que caminhada é ótimo, mas eu já cheguei na idade anciã, aí eu não posso mais caminhar. Eu faço musculação ali, paradinha na academia, mas a gente precisa. E eu estava falando com o meu professor assim, você sabe que para eu descer, para vir para a academia, eu venho de mau humor, porque eu não gosto. Mas depois que eu saio daqui, eu saio tão legal, a serotonina está lá em cima, feliz da vida, acabou tudo. Mas é um tantinho só, né? Depois começa todo o processo de novo. Então, por isso, você tem que ir todo dia. A gente tem que se cuidar. Por que a serotonina está faltando? Porque nós estamos desequilibrados espiritualmente. E a gente precisa de ajuda. Ajuda terapêutica, ajuda do passe, ajuda das palavras, ajuda das palestras, ajuda da leitura, a oração. E quem está depressivo consegue fazer oração? Não. Ele balançou a cabeça, não. Quem está depressivo não consegue ouvir, quanto mais fazer oração. Mas ele precisa ser ajudado. Quanto mais você castiga, quanto mais você fica julgando ele, pior ele fica. Ele precisa de ajuda, precisa de ir no médico, precisa de acolhimento. Precisa de acolhimento. E outra coisa também, faltam 5 minutos, né? Outra coisa também é que Joana fala do nosso estágio moral. Nós somos espírito, né? Segundo a didática de Kardec, ele fez uma classificação, espíritos imperfeitos, espíritos bons, eu acho, e espírito puro. Nós somos espírito imperfeito. Eu falo com a tristeza, gente. Eu falo com a tristeza isso porque toda vez que eu vou falar nisso, uma vez eu falei isso, nós somos espírito imperfeito, por isso que a gente erra. Aí a minha mentora vem aqui, buzina no meu ouvido assim, para de desculpismo, você já sabe que modifique-se. Então, não é porque estamos como espíritos imperfeitos que vai justificar os nossos caminhos tão errados. Nós temos que tomar uma atitude. Eu não posso tomar atitude por ninguém, nem ninguém pode tomar atitude por mim. Só eu posso tomar atitude por mim. Só eu. A caminhada é individual. Não, eu vou levar minha mãe. Não, minha mãe, eu vou levar meus filhos comigo. Não vai. Cada um vai no caminho.
E ter a sensação do dever cumprido é muito bom. Então, a questão do estágio moral também nos deixa assim meio inseguros. Mas a gente pode ter certeza que essa insegurança acaba quando você perceber que você não está só. E os crimes? Eu comecei até falando de crime. O crime está numa rapidez toda hora. Não sei quantos milhões de celulares, não sei quanto, não sei o quê, não sei o que. Feminicídio, a mulher civil fingiu que estava morta, depois de ter apanhado, desmaiou de dor, porque quebrou vários ossos no rosto. Aí o cara pegou ela, botou ela no carro e foi dar a volta para puxar, não sei, não entendi bem. Ela ligou o carro e foi embora, fugiu com tudo quebrado, os ossos tudo quebrado. O cara queria matar ela. E não matou porque achou que estava morta. Enforcou e achou que estava morta. Então, essa velocidade com que os crimes estão acontecendo dá uma sensação também de insegurança. Aí vem o mecanismo de repressão, que é tão violento quanto a própria violência. Veja como é que nós ficamos, né? Aí vem a repressão. Não, aí vai lá a polícia, vai não sei o quê. Aí a polícia violenta como... Mas por quê? Porque é a polícia? Não. Porque ele também está sofrendo na pele essa insegurança. Quantos policiais estão doentes, gente? Porque não é fácil. A gente só vê na televisão, mas a situação é difícil. A situação psíquica desses homens e dessas mulheres, que precisam também de ajuda. Nós não fomos criados maus nem bons. Nós fomos criados simples e ignorantes de saber. Mas quem nos criou foi o amor, o infinito amor. Então, a nossa base é o amor, que está em germe. Fenelon fala, no capítulo 11, que esse amor está em germe, como se fosse uma sementinha dentro de nós. E que a gente precisa desenvolver esse amor através do trabalho do bem. E aí a gente vai desenvolvendo o amor e, consequentemente, todas as outras virtudes. Mas, às vezes, a gente é criado em desamor, em desordem familiar. Então, a gente tem que olhar para o outro para ver que o outro ele não ficou mal, ele não nasceu mal. Ele foi se construindo assim. Mas ele podia ter sido diferente? Podia, mas nem todos nós temos essa condição. Tem uns que têm condição, que já estão num nível mais elevado, e outros não. E por que a gente tem que ser condolente com o outro? Porque a gente só vai ser feliz quando todos estiverem bem. Agora aconteceu um terremoto, né, na Ásia. Aquilo me maltratou tanto, eu fiquei tão assim. Quem não sentiu? Só eu que senti. Todo mundo que viu a televisão, meu Deus, que horror, o prédio caindo, as pessoas dentro do prédio. Todo mundo sentiu, porque a dor não precisa estar aqui, não. Basta estar no orbe da Terra, a gente sente certa amargura, certa infelicidade, e não sabe de onde vem. Mas é a psicosfera da Terra. Então, a gente tem que ajudar uns aos outros. Fazer o outro que gostaria que o outro nos fizesse, para que a gente possa caminhar. Porque é assim que dá a caminhada. Jesus, compreendendo ainda esse primitivismo, né, de Joana de Ângeles, que os homens tinham, ele sabia que era difícil implantar o reino de Deus no coração do homem. E como foi difícil? Como foram perseguidos os primeiros cristãos? Como morreram os discípulos de Jesus? Degolado, escartejado, crucificado. O próprio Jesus foi crucificado. Porque nós ainda éramos muito primitivos. E eu faço sempre essa pergunta: será que Jesus estivesse aqui hoje, a gente fazia a mesma coisa? Eu não sei responder, é uma pergunta que eu faço. Será que teria irmãos nossos que ele está blefando, ele está dizendo isso, ele não é o Messias, não, o Messias ainda há de vir? Porque eu penso assim, mesmo se ele não fosse o Messias, tudo que ele trouxe foi bom, não foi? Então,
Então tá bom. Mesmo que ele não seja, mas trouxe coisa boa. Então, a gente precisa nos renovar, ter essa consciência crítica. Todos nós viemos para a Terra para a evolução. E só evolui um ajudando ao outro. E a Joana, a dona Joana, ela diz assim, Jesus ensina como o homem deve lograr sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, que demanda tempo. Então, desenvolver o espírito, a questão psíquica. E é por isso não apresenta uma receita salvacionista ou simplista de ocasião. Antes propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos, para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. E é interessante, é por esforço. A gente se esforça, vai, aí daqui a pouquinho a gente recua um pouco, e a gente está falando de reencarnações. Então, nessa encarnação a gente já avançou, mas tem um ponto que eu ainda estou assim, aí eu paro ali, mas venho de novo, reencarno para continuar a minha caminhada. Esse é o objetivo nosso. E na questão 779 do Livro dos Espíritos, a força para progredir vem do homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O que vocês acham? É do homem essa força ou é de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo. O progresso é pessoal. Cada um de nós vai crescer por si. E um ajudando ao outro. Então, para a gente finalizar, eu tomei a ousadia de fazer uma conclusão com o texto de Joana, porque eu acho que é ousadia. Joana de Anjos. Eu botei assim, para a gente se livrar dessa insegurança, e não é nem se livrar, porque é difícil se livrar dessa insegurança íntima, mas a gente precisa lutar, se esforçar. Primeiro, confiar em Deus. Confiar em Deus. Não tema. Não pense que Deus vai castigar. Deus não é um pai punidor. Ele é do amor. Confie. Converse com Ele. Fale com Ele o que você está sentindo. Expõe suas dores. Ele lhe ouve. E Ele vai dar os meios para você se livrar desse pesadelo que você está passando. Como é que Deus fala com a gente? Através dos homens. Alguém vai vir com uma ideia para você. Outra coisa, não desista. Por que não desista? Porque Joana disse que não é muito fácil. E os espíritos também dizem isso. Os outros espíritos, na própria codificação, tem isso. Precisa renunciar a si mesmo. Quem quiser vir após mim, pegue sua cruz a cada dia e venha. A cada dia, porque cada dia é uma cruz nova. É uma situação nova. Cada dia é um dia especial. Hoje é um dia único. Não vai existir outro dia igual a esse no calendário. Não vai. Hoje é que dia? Hoje é que dia? 3 de abril de 2025. Não vai ter outro 3 de abril de 2025. Ou a gente aproveita esse dia de hoje, ou a gente vai perder. Porque tempo tem que ser vivido no presente. Nem no passado, nem no futuro. Eu não posso deixar o tempo para amanhã, porque amanhã eu posso não estar aqui. E nem posso viver do passado, porque já passou. Então tem que ser o presente. A cada dia, o seu dia, disse Jesus. Não se entregue. Se vier alguém para falar, te botar para baixo, não ligue. Continue. Siga em frente. É fé. É confiança. É confiança e consegue, gente. Consegue mesmo. Tenha autoestima. Se ame. Porque se você não se amar, o outro não vai lhe amar também. Se ame. Se valorize. Pensa assim,
Eu sou a única no universo. Não existe outra Eliane no universo. Eu sou única. Existem várias Elianes, mas eu sou única. Cada um de nós é único. Pense, Deus nos fez, gente. Único. Não deu nem cópia, nem gêmeos idênticos são cópias, só são cópia genética. Em espírito são diferentes. Sabe por quê? Porque ele aposta que a gente consegue. Aliás, ele não aposta, ele sabe que a gente vai conseguir vencer a nós mesmos. Nós estamos, às vezes, lutando no campo errado, que é lutar contra o outro, mas a gente tem que lutar contra nós mesmos. E, por fim, lutar contra esse sentimento de insegurança, reconhecer que Deus suprirá todas as nossas necessidades físicas ou psíquicas e confiar em Jesus, que é a rocha sólida e a única esperança. Eu sou a porta, e a porta é estreita. É difícil passar pela porta estreita, mas vamos passar pela porta estreita, se quisermos passar. Que Deus abençoe a todos, perdoem porque eu passei do limite.